Elinho, nós vamos entrar agora aqui num quadrinho, que é o seguinte. Você falou que estava usando o Everywhere lá Usei durante do bastante Otto. tempo. E ali a gente tentava buscar, até o Mário que teve aqui, ele falou que está usando um outro Action View, uma coisa assim, que é O Mário, pelo que eu soube, usa um sistema de câmera. por câmera, Câmera, completamente diferente é. de tudo que eu já vi. Mas... Eu já tive, inclusive, desculpe te interromper, proposta desse sistema que o Mário usa. O ruim, se eu estiver enganado, me perdoe, mas esse sistema de câmera ele tem que ter uma internet. Sim. Então, aí para o LED ele é interessante porque o LED te obriga a ter uma internet. Mas Não, você acaba tendo duas internets, uma para câmera. Tá, Nos meus painéis eu tenho uma internet para câmera e uma internet para o equipamento. Mas esse sistema que o Mário, que eu ouvi falar que ele usa, eu não falei diretamente com ele, mas é muito bom também. Então, aí a gente tem lá o Laércio, que é um... Professor Laércio, na convenção que eu fui, ele foi um dos palestrantes. Eu vou trazer ele aqui para conversar com a gente sobre métricas, né? Porque o nosso negócio hoje, a evolução do nosso negócio é apresentar, entregar para o nosso anunciante métricas sobre o que a gente está fazendo. A medição do ponto, né? E aí, a gente tem aqui, a gente selecionou, por intermédio de vocês, a gente selecionou alguns pontos seus que a gente vai dar uma avaliada nele, no aspecto de métrica e no aspecto de mídia externa, porque a gente entende que para você avaliar, é bacana você poder comprar um equipamento que você conhece, mas um equipamento que você não conhece, você tem que buscar informações que não estão na métrica, não estão no Economapa, no Geofusion e nem mesmo no InfoH. E aí eu vou pedir para, por favor, botar as imagens aí. Avenida das Américas, Barra da Tijuca. Barra da Tijuca. Esse ali, Porto dos Cabritos? Não. A gente já teve, durante muito tempo, contrato com o Porto dos Cabritos. Hoje a gente não tem mais. Isso aí é o sequencialzinho de 3 faces. 3 faces, 10x4. Seguramente, se não tiver quase 20 anos, está perto de fazer. Ponto top. Ponto muito bom. E aqui você... Olha lá. Então, nós estamos ali, ó. Nós temos isso aí, ó, audiência e alcance. Né? Visualização, 150 mil pessoas sendo impactadas. A frequência dessas informações é do InfoH, lá do Laércio. Sim. Tá? E aí, tem a próxima tela, por favor? Olha lá. Isso são dados básicos. O que acontece? Quando você está analisando, eu vou comprar uma mídia. Qual mídia que eu vou comprar? Eu quero segmentar com a faixa etária, com o nível de educação escolar, com classe social. Isso tudo vai embasar uma possível compra da mídia por parte do mídia. Com certeza. Mas, por outro lado, a gente entende que existem outras informações que são muito importantes, né? Por quê? Você poderia ter esse mesmo local, Avenida das Américas, na altura do quilômetro 3, 2000 e pouco ali, né? Quilômetro 3, um painel com visibilidade prejudicada por um poste, por um prédio, por uma coisa. Então, a gente analisa aqui que você tem que ter para um painel, para você qualificar uma peça como essa, por exemplo, ponto número 1, é a audiência. Sim. Né? É o alcance que você tem aqui com a comunicação que você vai estar fazendo lá. Ponto número 2, a visão, a visibilidade desimpedida. Né? E o ponto número 3 é a profundidade, ou o tempo que você tem de exposição daquela comunicação para a tua audiência. Quando tem uma retenção assim, o cara fica por alguns minutos em frente ao seu painel, olhando o seu painel. Sim. E aí, eu queria que você me ajudasse, que é essa que é a brincadeira desse quadro, a dar nota para esse equipamento. Tem mais 2 equipamentos aí, se eu não estiver enganado.
E aí, vamos dar nota para isso aqui. Você está vendendo isso aí para caramba, né? Cara, assim, a gente tem sempre uns bons pedidos, né, para esse ponto e tal. A gente é da época que a gente colocava sequencial porque você queria vender o sequencial para o mesmo cliente, né? Eu lembro da época que a gente começou indo para São Paulo para fazer contato com as agências, a Meta Painéis, do Jean Demícolis, não sei nem de quem é mais esse Rodolfo. Ele tinha um sequencial na Marginal, ali no Jockey Club, com 50 painéis. E uma vez Trianon também tinha. Eu vi uma vez não sei se foi Era no Jockey. Era no Jockey. E acho que foi a Sony, não sei se foi a Sony, se foi a Samsung, comprou os 50 painéis dele com apliques. Então, cada painel era um produto. Um era uma televisão, outro era um videocassete, outro era um micro-ondas. Então, a gente é da época que a gente colocava sequencial para vender para o mesmo cliente. Aí, nessa foto, tem um exemplo de que a gente tem 3 clientes diferentes no mesmo ponto, né? Então, assim, hoje a gente vende bem. Eu vou te ajudar. No quesito audiência, isso aí eu conheço muito bem, porque eu estou muito bem aqui na Barra, né? Então, Barra da Tijuca, essa via aí, são 150 mil carros dia. Então, questão de audiência, qual a nota que pode atribuir a isso? Sou suspeito. Nota 10, né? Tem 11? Menos, 11, menos que isso. Agora, no quesito visibilidade, qual é a nota que você atribui para esse ponto? É. Cara, eu fico também no 10. Apesar de que a gente hoje tem os trechos na Barra da Tijuca que você já tem a fiação subterrânea e tal, né? E aí ajudaria muito mais. Mas eu acho que o ponto, devido a tudo isso, todo esse conjunto de retenção de trânsito, de público que vê, eu acho que também a visibilidade dele é maravilhosa. A terceira questão aqui é o seguinte: qual a nota que você dá para esse ponto no quesito de profundidade, de tempo de exposição? Tempo de exposição é enorme. Você sabe que tem uma curiosidade, não sei se você passa por isso no sequencial. Tem muito cliente que fala, eu prefiro o primeiro do sequencial, porque o primeiro é sempre o primeiro a ser visto. Já tem cliente que fala assim, não, eu prefiro o último, porque mesmo quando eu identifico o primeiro, eu estou vendo o meu lá no final. Então, passo o primeiro, passo o segundo, eu estou vendo o último, sabe? Você está vendendo individual também, né? Hoje em dia... Tem que vender, né? Tem que vender o individual. E, às vezes, te quebra, por exemplo. Você tem exemplos de clientes que falam assim, um colégio, fala assim, você tem ponto lá? Tenho, mas já tem um colégio lá exibindo. Aí o segundo colégio não quer botar perto. Então, isso quebra um pouquinho, entendeu?